Uma coisa que eu nunca fiz foi questionar Deus, por que eu? Deus me deu minha filha, a coisa mais maravilhosa, mais linda do mundo. Então a minha fé é que me acalma e que me tranquiliza e que me conforta e me prepara para tudo o que vier. Saúde e bem-estar são bens valiosos. A medicina e a ciência trabalham para preservar estes bens. Mas ainda existem doenças sem cura. Quando uma criança é diagnosticada com uma enfermidade não reversível, o caminho que a família e os profissionais de saúde podem adotar é o de preservar um estado de dignidade e bem-estar para essa criança e seus cuidadores. E é sobre cuidados paliativos que vamos falar neste episódio de Reflexões sobre o Luto. Cláudia, conta pra gente a sua história. Meu nome é Cláudia, eu tenho 33 anos e sou mãe da Isadora. A Isadora foi uma criança que a gente planejou, queria, tive uma gestação, graças a Deus, maravilhosa, super tranquila. E a Isadora, ela teve um desenvolvimento até 1 ano normal. E aí ela estava com 1 ano e 3 meses, cheguei em casa e a criança já estava começando a andar, né, segurando nos móveis. Coloquei ela para segurar no sofá e andar. Ela não foi. Ela travou, tremia e chorava. Só que aí a gente percebeu que além daquele medo de segurar nos móveis e sair andando, ela parou de falar. Foi no pediatra, contamos o que estava acontecendo. Ele achou estranho e pediu uma ressonância. Depois de muito pesquisar, veio o resultado, que ela tem Tay-Sachs. Com o passar do tempo, ela desenvolveu, e tudo que ela desenvolveu, ela perde, ela regride. Então, o Tay-Sachs é isso, é uma doença neurodegenerativa que ela vai tirando tudo de você, até chegar ao fim da vida. Desde o diagnóstico de uma doença que não tem cura, já se preconiza a entrada da equipe de cuidados paliativos. É uma abordagem que preconiza o cuidado global, na abordagem espiritual, física, social e emocional. O luto e a morte na faixa etária pediátrica, né, ainda é um tabu, porque subverte a ordem natural das coisas, né? A gente tem na cabeça que a criança vai crescer, se desenvolver, ter uma profissão, ter uma família, ter filhos, quando for idoso que vai morrer. E como a gente tem cada vez mais condições que as pessoas tenham acesso à saúde, muitas pessoas com doença crônica vão viver um pouco mais e não vão morrer lá nenenzinho, vão morrer na infância e na adolescência. E a gente começou a utilizar, junto com paliativos, o termo suporte, porque paliativos liga com algo que temporário, não é. O paliativo vem de palio, que significa manto, manto de cobertura, de proteção. Mas as pessoas não sabem, então você fala paliativo, significa que vai parar tudo. Nada disso. Eles vão vir aqui continuar o que está sendo feito para um momento de terminalidade, onde as coisas podem se complicar. Aí sim, a gente vai ter que tomar algumas decisões que vão ser compartilhadas, né? Nada é feito sem o consentimento da família. E quando você ouviu falar a primeira vez de cuidados paliativos? Foi no Hospital Sabará. E lá, por ela ser uma doença rara e que leva à morte, você tem uma equipe muito grande dentro do hospital. Psicólogo, nutricionista, fono, tanto para a criança como para os pais. E aí a doutora Denise, que é a fono do Hospital Sabará, que faz parte também do grupo de equipe de paliativos, a gente conversando, ela perguntou: até onde você está disposta a ir com a sua filha? O que você espera para o futuro dela? Olha, eu quero que ela seja feliz, que ela tenha uma vida saudável. Não é porque ela está aqui, que tem muitos recursos na medicina, que a gente está disposto a tudo. Eu acho assim, que no momento que uma pessoa, uma criança, um adulto, está no momento entubado, em coma, respirando através de aparelhos, não é mais aquela pessoa. Não seria mais a minha filha. Seria um aparelho respirando por ela. Então eu não estou disposta a isso. Eu quero que ela tenha uma vida saudável, tranquila, que não agrida a ela. Não é porque eu tô aqui, eu tô sofrendo, que eu quero que ela viva, que eu vou fazer de tudo. Até onde é esse tudo? Tudo que faça ela ficar bem. Qualidade de vida, não quantidade, não tempo.
E como falar com a criança sobre a sua própria morte, Denise? A gente tem crianças e crianças, né? Tem crianças que têm doenças que incapacitam a parte cognitiva e aí você não consegue falar claramente sobre isso, e tem as crianças que conseguem estar no momento, os acometimentos oncológicos principalmente, são crianças que têm um cognitivo preservado, enfim. É muito interessante, né, que dependendo da faixa etária, mas o que tem em comum, elas estão muito mais preparadas a enfrentar a própria morte do que os pais. Então, já aconteceu da gente ter um caso que a criança pede para que a família não saiba que ele sabe que vai morrer. Para eles a morte é muito mais natural do que para os adultos, do que para nós, que temos uma série de paradigmas, de medos. Jaquan, qual que é a medida entre falar a verdade ou poupar esse adolescente ou a criança sobre a verdade do seu diagnóstico? Essa decisão é sempre da família. A gente orienta a sempre falar a verdade. Quando eles descobrem de uma maneira que não é dita pelos pais ou pela equipe que assiste eles, geralmente vem muita revolta junto, vem uma sensação de traição e a relação tende a piorar. Quando a gente vai contar para o adolescente ou para a família sobre a sua limitação, a gente precisa colocar também o que é a possibilidade junto. Não deixar com que a pessoa esteja presa na limitação que a sua condição lhe traz. É muito difícil essa questão de pactuar com o adolescente, né? Olha, você tem uma doença que provavelmente vai determinar o fim da sua vida, mas a gente não tem um prazo para te dar. Então as suas responsabilidades continuam sendo suas responsabilidades. Você continua precisando ir para a escola. Você continua tendo o direito de ter sonhos e planos para a sua vida. Se a gente abordar a finitude desde o início, a gente vai encarar a vida como um presente por dia, né? E viver o momento presente, que é isso que importa. Não viver a doença, não viver o diagnóstico, né? Viver o que a criança tem para viver, na fase que ela está, na possibilidade que ela tem. Não é só porque a pessoa está acamada, que é o caso da minha filha, que eu não preciso de cuidar. Exato, para você inclusive ter forças para poder cuidar dela, né? Para dar uma melhor qualidade de vida para ela. Sim. E para que eu esteja preparada. Então os cuidados paliativos também são para os pais, para os irmãos, para a família toda. Sim. Porque quando você se dedica, se você se dedica muito, você se esquece. Exato. E isso são os cuidados paliativos. Cuidar de si, para ter condições de cuidar melhor do outro. Olha, precisa geralmente de apoio psicológico, mas às vezes precisa de uma rede de apoio mesmo, de outras pessoas da família, amigos, enfim, pessoas que tenham relação afetiva, no sentido de mostrar que, olha, eu me preocupo, eu te dou apoio, mas que tá tudo bem você sofrer nesse momento. Às vezes vai ficar todo mundo para baixo, não vai ter comida na casa. Será que alguém não pode ir lá cuidar dessa parte enquanto essa família se reestrutura? Conversar sobre a perda. Né? Então, entrar em contato mesmo. Precisa ter o tempo de curar, né? E tá tudo bem sentir dor, e tá tudo bem sentir tristeza. Entender que você fez todo o melhor que você podia ter feito naquele momento. Principalmente as mães levam muito pra culpa. Se eu tivesse feito de tal maneira, se eu tivesse feito alguma outra coisa. E não, né? A gente sempre faz o melhor que a gente tem condições em cada momento. Existe um limite para o prolongamento da vida? Existe o conceito de distanásia, que é quando a gente prolonga a vida apesar do sofrimento. Eu acho que a gente precisa respeitar muito a pessoa que está com uma doença terminal ou incurável. Vamos conversar sobre essa passagem? Como você deseja que seja? O que você acha tolerável que a gente invada o seu corpo ou não? Um momento de limitação onde não existe mais o que fazer para curar, aí os paliativos imperam, né? E assumir os cuidados. Então essa criança não vai sofrer, essa criança não vai ter desconforto, o mínimo possível, né? Mas ela não vai ser submetida a procedimentos fúteis. Você indicar uma cirurgia cardíaca num quadro degenerativo, evolutivo, não faz sentido. É considerado uma má prática. Você vai estar propondo o prolongamento não da vida, o prolongamento da morte, aumentando o sofrimento da criança, tempo de internação, conexão com o aparelho. Isso não vai levar à cura da doença.
A gente começa a viver um luto na primeira vez que eu ouvi essa palavra, Tay Sachs. Como que alguém pode dizer pra mim que tá acabando? Como que eu vou viver sem ela? Foi difícil, mas ao mesmo tempo foi um preparo. Talvez se eu tivesse só agora, ela vai, não vai demorar, acho que seria pior. Ah, é conformada? Não, não é conformada, é diferente. É você entender que o ciclo dela vai terminar. Então, o luto a gente vai vivendo a cada dia e vai agradecendo e entendendo que quando chegar o momento final, vai ser mais leve. As pessoas têm temor de falar sobre a morte, achar que falar de a morte atrai a morte, né? Muitas crenças rondando a morte como se fosse a pior dos desfechos. Não, é o desfecho mais certo. Todos iremos morrer e falar disso implica em pensar na vida, né? Então, se existe um limite para essa vida, então vamos viver da melhor maneira possível. Uma frase bem dos paliativistas que é você colocar mais vida aos seus dias, não mais dias à sua vida. A Isadora me ensina que cada dia é uma nova vida, porque ela está aqui comigo e que amanhã eu vou aprender mais coisas que eu nem imaginava. Eu não sei como que seria uma outra criança para mim, falando, correndo, brincando. Eu não consigo me imaginar mãe de outra criança, a não ser da Isadora. É uma vida totalmente diferente, que eu nunca imaginei que um dia fosse passar e que eu fosse aprender tanto. Eu me senti amparada por essas 3.500 histórias para poder falar para os meus filhos, que eram pequenos, que eles iam perder um primo tão jovem.